Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19, Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Falando durante já vários dias sobre o testemunho de João Batista. É lógico, o testemunho de João Batista acerca de Jesus. E dentro desse testemunho, a parte importante, dar a informação, os detalhes sobre o seu batismo. Isto é, aquele batismo que ele mesmo disse: eu batizo na água. A gente verá a distinção entre o batismo efetuado, celebrado por João Batista e o batismo de Jesus. Primeiro, devemos saber, a palavra batismo quer dizer imersão, mergulho. Esta é a razão de que João Batista estava batizando no Rio Jordão. E ele batizou também lá em Enom. E diz o texto que ele batizou ali porque havia muitas águas. Então, o batismo bíblico está sempre relacionado com água ou muitas águas. E então ele fala do outro batismo, já que ele foi questionado pelo fato de estar batizando e ele não era nem o Cristo, nem Elias e nem o profeta. Aí então foi quando ele informou para eles a distinção sobre o que ele estava fazendo e mostrou que tinha no meio deles, no meio daquela multidão, que eles não conheciam. E ele mostrou a superioridade entre este que viria após ele e também a importância maior do batismo que ele efetuava e o batismo que este ministraria. Ele disse lá em Mateus 3:11, ele disse: eu batizo em água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Isso está em Mateus 3:11. Para prosseguirmos, nós precisamos saber, aqui fala de dois elementos. O elemento envolvido no batismo de João é o elemento água. E o elemento, aliás, não um elemento dentro da etimologia bíblica, mas é uma referência a um título de Deus. Eu vos batizo em água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, nós precisamos, antes de avançarmos, saber
o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Nós não podemos ficar naquela velha teoria criada quando foi sistematizada a doutrina da Trindade. Dizer, crer, afirmar que o Espírito Santo é uma das 3 pessoas da divindade. Para começar, não existe 3 pessoas na divindade. Já aprendemos em vários vídeos que Deus é um só, que só existe um Deus, uma pessoa, e o erro ainda fica mais intenso quando se ensina que o Espírito Santo é a 3ª pessoa da Trindade. Isto é mais de que um erro, isto é uma blasfêmia. Lembre que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e, incrível, gerado pelo Espírito Santo, aí aquele que na doutrina da Trindade é colocado na ordem de 2ª pessoa, porque o primeiro é o Pai, aí então dá uma discrepância violenta, porque o terceiro gera o segundo, porque o Espírito Santo foi aquele que gerou a Jesus. Mas as pessoas estão ansiosas. Na realidade, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é um dos muitos títulos de Deus. Onde fala a primeira vez nas Escrituras o termo Espírito Santo, lá na criação, Gênesis 1, 2. Mas a gente declara também o verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aliás, eu confundi, porque são textos gêmeos. Eu citei, na realidade, João 1 e o verso 1 e 2. Mas em Gênesis, na realidade, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Olha, a primeira menção do Espírito Santo, quando a terra era sem forma e vazia, lá no princípio, isto é, princípio ali, lá antes da criação, fala que o Espírito de Deus não abandonou, não deixou tudo a esmo, mas desde o princípio o seu Espírito pairava sobre o caos, sobre a face do abismo. É bom saber que Espírito não tem carne e não tem osso. E
também lembrar lá de Colossenses capítulo 1 e verso 15, quando Paulo faz referência à divindade de Jesus. Ele disse que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Olha, Deus é invisível. É bom lembrar também que Jesus disse que ninguém viu a forma de Deus. Deus não tem forma para ser fotografado, para ser pintado em um quadro que vai se tornar um quadro de cabeceira ou um quadro lá no escritório. Nada disso. É por isso que mais tarde ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu ou embaixo na terra. Moisés, uma vez, no seu zelo, na sua fome de Deus, ele quis ver Deus. Deus disse: Moisés, é impossível o que você está pedindo. Eu não posso ser visto. O dia que o homem me ver, o dia que o homem ver Deus, ele morrerá. Então, a gente começa a descrever, a ver as origens, a ver quem é Deus, quem é o Espírito Santo. É por isso que João Batista falou: eu batizo em água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. E ele foi mais longe: batizará com o Espírito Santo e com fogo. E concluindo, como eu disse, que batismo quer dizer imersão, mergulho. Então, assim como o batismo de João era a imersão de cada pessoa nas águas, também o batismo de Jesus, que era o batismo com o Espírito Santo, é aquele momento quando nós somos mergulhados, imergidos, tomados, envolvidos pelo Espírito Santo, envolvidos pelo próprio Deus. Este é o batismo que Jesus efetuaria. E que ele mesmo, antes de ir para o céu, nos seus dias finais aqui na terra, ele disse para os discípulos: João batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. E olha, não vai demorar não, por esses dias. Nos vídeos futuros, coisas novas e profundas virão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.